Graça e paz, meu querido. Deus abençoe muito sua vida hoje. Nós vamos dar sequência aos nossos estudos em História da Igreja. Lembrando mais uma vez que essas aulas elas já foram ministradas de forma presencial na Escola Bíblica Dominical da Missão Vide, todos os domingos. Essa aula ela foi realizada no dia 22 de maio e você ainda tem a oportunidade de participar presencialmente conosco. E nós vamos então dar sequência. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do nosso primeiro módulo, que é a História da Igreja Antiga, os assuntos que nós estamos tratando agora. História da Igreja Antiga, lembrando que vai do século 5 a.C. até o ano de 590 d.C. E hoje nós vamos falar sobre as perseguições à Igreja e também sobre a patrística, o período da patrística, que nós vamos ver o que marca esse período e também como que se dá a transição deste período, do período apostólico para o período patrístico. Então, meus queridos, nós temos as perseguições ainda na era apostólica, a quais nós tivemos três tipos de perseguições. A primeira delas foi uma perseguição de caráter religioso, que aconteceu praticado pelo Sinédrio, que foram os fariseus e saduceus, nos primeiros anos da igreja primitiva, e a gente vai ver essa perseguição narrada no livro de Atos. Você tem as referências aqui, se você quiser consultar, a respeito dessas perseguições que aconteceram nesse período. Depois nós vamos ter uma perseguição política e local, que ela foi praticada por Herodes Agripa, na qual Tiago foi martirizado aqui, está lá em Atos 12, de 1 a 4, falando a respeito dessa perseguição que Herodes fez. E por último nós vamos ter as perseguições imperiais, as quais foram praticadas pelo imperador Nero e também com o imperador Domiciano. Nero, como os irmãos às vezes já têm conhecimento, o que aconteceu na época foi que houve um incêndio na cidade de Roma, provocado por ele mesmo, contra os inimigos políticos que ele tinha. E então o que ele fez? Ele colocou a culpa desse incêndio nos cristãos. Ele falou assim que o motivo do incêndio, de toda aquela que estava acontecendo na cidade, tinha sido culpa dos cristãos. E ali ele começa então a perseguir os cristãos na cidade de Roma. E aí o que acontece? Durante esse período, que foi um período bem complicado também, nós tivemos o martírio de Paulo no ano 64 e também o martírio de Pedro no ano 67, todos padecendo aí sob a mão do imperador Nero. E depois nós tivemos ainda já no finalzinho aí do período apostólico a perseguição provocada por Domiciano. Domiciano ele também fez a perseguição motivada com o intuito de conseguir uma estabilidade maior para o seu trono. Ele queria, assim, colocava a culpa nos cristãos de tudo aquilo que estava acontecendo de ruim, e então ele começou a perseguir. Para você ter uma ideia, ele não poupou nem os membros da sua própria família. Ele mandou matar Domitila, que era sua sobrinha, e inclusive o seu marido, né? Que ambos tinham abraçado a fé cristã. Então isso é algo que realmente ele foi contra, não poupou nem os membros da sua própria família. E durante a perseguição do imperador Domiciano, nós teremos também o exílio de João, qual nós vamos falar um pouquinho daqui a pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E quais são as causas, então, dessas perseguições do Império Romano? Isso aqui a gente pode colocar de uma forma mais geral. O que motivava o Império Romano a ele praticar a perseguição contra os cristãos, justamente contra os cristãos? Então, o primeiro aspecto, a primeira característica, ela é política. Por quê? Porque o Estado ele era absoluto, o Império Romano ele era absoluto. Então, tudo o que acontecia no Império ele tinha como objetivo, como finalidade de colaborar com a manutenção. Inclusive, as religiões que haviam nesse Império, elas tinham que contribuir para a manutenção do Império e do modo de vida grego-romano. Aí, ao recusar essa fidelidade ao Estado, então os cristãos eles estavam se opondo ao próprio César. Eles estavam deixando de obedecer a César, obedecendo a Cristo. E isso levou então à desconfiança dos líderes romanos por parte dos cristãos. Nós vamos ver também que existia um aspecto dentro do Império Romano que era o culto ao imperador. Ou seja, as pessoas elas tinham que ir e oferecer culto aos imperadores naquela época, e isso era algo que os cristãos não faziam.
Os cristãos não ofereciam culto, não ofereciam sacrifícios a estátuas quaisquer. E a gente vai ver então que isso, para os romanos, era considerado uma deslealdade por parte dos cristãos. O outro cunho era uma questão religiosa, porque os cristãos eles eram considerados pelos romanos como ateus. Por quê? Porque nós vamos ver que a devoção cristã ela é íntima, interna e abstrata, ou seja, ela não tem representação, não tem altar, não tem imagem. E isso, a questão das imagens, era algo muito comum nas religiões pagãs. A gente consegue perceber nas ruínas que nós vamos ter várias e várias estátuas. O panteão de deuses do Império Romano era formado por vários deuses. Cada evento da natureza, a chuva, a colheita, a caça, a guerra, todos esses aspectos eles tinham o seu próprio Deus, porque eles não sabiam explicar isso de forma científica ainda, então era colocado sempre na conta de alguma divindade. E aí quando chegam os cristãos adorando apenas um Deus, e esse Deus ele não é um Deus que se manifesta de uma forma por imagens, você não consegue ter uma imagem e ali você vai e presta o seu sacrifício, presta a sua oferenda, presta o seu culto. Então isso levou as pessoas da época, os romanos da época, a taxarem os cristãos como se fossem ateus, porque eles não adoravam Deus nenhum. O Deus dos cristãos ele não existia no sentido de não haver uma imagem. E outra coisa, os cristãos também eles tinham as suas reuniões eram mais secretas. O ósculo santo, que era o beijo no rosto com quais eles se cumprimentavam. Nós temos ainda também a questão da celebração da ceia, que tinha aquela expressão de comer a carne e beber o sangue, que era algo que para eles começaram a achar que era canibalismo. E eles começaram a falar que os cristãos eles matavam as crianças e começavam a comer essas crianças durante essa refeição que eles faziam. E outra causa que nós vamos ver são as causas sociais. O cristianismo ele era uma religião do povo que defendia o conceito de que todas as pessoas elas são iguais diante de Deus, independente da sua classe, da sua cor, da sua etnia, do seu país, da língua que fala. E isso era algo que ia muito contra a questão da aristocracia romana, porque para eles a sociedade ela era muito estratificada, imóvel. As pessoas elas não conseguiam subir de posição de uma forma fácil, de uma forma em que elas estudassem, como nos dias de hoje. A pessoa estudar, trabalhar bastante, e às vezes ela conseguir ter méritos em algumas coisas, ela consegue subir a sua classe social. E isso nessa época era algo que não existia. A pessoa nascia escravo, morria escravo. A pessoa nascia comerciante, ela morria comerciante. Então tinha esses aspectos assim de uma sociedade mais imutável. E era algo que os cristãos eles desprezavam completamente, porque ricos e pobres estavam todos dentro de um mesmo lugar, de um mesmo reino, todos no mesmo nível de autoridade, cuja autoridade superior era Jesus. Então isso começou a despertar contra os cristãos o desprezo por parte dos aristocratas do Império Romano. Nós vamos ver também que nós temos as causas econômicas, nos quais os sacerdotes e fabricantes de ídolos da época, videntes, pintores, arquitetos, aquelas pessoas que eram responsáveis diretamente pelo culto da época, aquelas pessoas que estavam envolvidas diretamente naquela atividade da religião da época, elas começaram então a perder espaço, a perder dinheiro, porque os seus negócios, que eram muito lucrativos, eles começaram a entrar em declínio. E nós vamos ver que ainda no ano 250, uma fome terrível atingiu o Império Romano. E a culpa desta fome terrível, ela foi colocada justamente sobre os cristãos. Por quê? Porque como parte do Império não estava obedecendo aos deuses, não estava prestando devido culto aos deuses, então os deuses, em castigo contra o Império, o que ele fez? Ele mandou uma fome terrível. Então a culpa disso foi colocada na conta dos cristãos. E a gente vai ver uma questão desses exemplos econômicos, isso está lá em Atos 16, 16 a 26, quando Paulo ele expulsa o espírito que estava atormentando uma jovem, do qual ela era vidente, e aquilo gerou uma revolta dos donos daquela jovem, porque eles ganhavam dinheiro em cima dela, e também nós vamos ver lá em Atos 19, 23 a 41, porque principalmente lá na cidade de Éfeso, se eu não me engano, quando eles começam a pregar essas coisas, então os artífices da deusa Diana, eles começam a se revoltar, porque para eles, para os cristãos, não era necessário mais o culto à imagem. Então eles começam a perder dinheiro, então
e isso também leva eles a denunciarem Paulo e eles serem presos, igual aconteceu, né, desculpa, eu acho que foi na cidade de Filipe. Paulo e Silas, eles são presos ali naquele lugar. Próximo aspecto aqui que a gente pode observar são as questões de perseguição espirituais. A gente não pode esquecer que essas perseguições que foram dadas que foram ocasionadas e capitaneadas pelo Império Romano, pelos fariseus e também por Herodes, elas foram coisas que Jesus já tinha avisado que iria acontecer. Nós não podemos esquecer dessas palavras de Jesus. Jesus ele falou que as pessoas, pelo nome de Cristo, iriam sofrer várias perseguições. E isso era algo que Jesus ele já havia predito enquanto ele ainda estava no seu reino, enquanto ele ainda estava em vida aqui conosco. E então, meus queridos, a gente chega ao fim da Era Apostólica, do ano 90 ou 96, a gente não tem uma data muito exata. João, ele, durante o império do imperador Domiciano, ele é exilado na ilha de Patmos. Ali na ilha de Patmos ele tem uma revelação, um apocalipse. Então ele registra esse livro, ele registra essas visões que ele teve. E esse é o último livro da Bíblia, que foi escrito mais ou menos por volta desse ano. Depois João ele é colocado em liberdade, ele vive o resto dos seus dias em Éfeso, e aonde ele morre, provavelmente de velhice, já com uma idade avançada, por volta do ano 90 ou 96, a gente não tem uma data exata. E então, com a morte de João, o último apóstolo, a gente entra no nosso período da patrística, que vai perdurar do ano 90 até 451, que é o restante desse período que a gente está estudando aí da Igreja Antiga. E é interessante porque patrística. O termo ele identifica que os expoentes da reflexão teológica cristã desse período, entre a morte de João, os últimos apóstolos, que foi nos anos 90, e o concílio de Calcedônia, que foi no ano de 451, considerado aí o último concílio ecumênico e também, digamos assim, o mais importante de todos. A patrística, então, ela se refere aos primeiros pais ou padres da igreja. Patrística vem justamente disso, de padres. Então, basicamente, se a gente pensar, é que morreram os apóstolos, a igreja ela não tinha mais a quem recorrer, então qualquer dúvida que tivesse a partir dali, quem iria tirar, quem iria sanar essas dúvidas, uma vez que os apóstolos, aqueles que tinham recebido a autoridade do próprio Cristo, não estavam mais na terra. E então é onde surgem os líderes da igreja, aquelas pessoas que foram treinadas diretamente pelos apóstolos e assim sucessivamente. Então nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. A origem da teologia patrística foi um movimento de reflexão teológica promovido por aqueles que ficaram conhecidos como pais da igreja. Isso é muito importante a gente saber. E iniciou em razão de algumas controvérsias que surgiram no seio da igreja entre o primeiro e o segundo séculos. Antes, o período apostólico, toda e qualquer questão doutrinária era levada até os apóstolos para serem resolvidas. Mas com o fim dos apóstolos, então, os bispos eles foram desafiados a responder aos pagãos intelectuais, aos heréis religiosos que estavam confundindo a igreja nessa época. E isso, meus queridos, então, a gente termina esse período da patrística no sentido assim de que é isso que acontece, e agora nós vamos para as perseguições que aconteceram no Império Romano já nesse período da patrística, do período em que os apóstolos não estavam mais conosco. A primeira perseguição que nós vamos ter no século II, nós vamos ter a perseguição lá na Bitínia, onde Plínio, ele era o governador da Bitínia, província de Roma, na Ásia Menor, e ele costumava escrever cartas para o imperador Trajano a respeito disso. Só para a gente poder ter uma ideia, a Bitínia ela fica aqui, esse aqui é o Estreito de Bósforo, aqui é justamente onde fica a cidade atual de Istambul, que depois, antes disso, chamava-se Constantinopla. Nós vamos falar sobre ela um pouquinho quando a gente for falar sobre o reino cristão, sobre o Império Cristão, desculpa. Então, meus queridos, Plínio, jovem, ele costumava escrever essas cartas para o imperador Trajano, justamente comentando sobre os cristãos. Nós temos aqui a primeira perseguição organizada como política governamental. Plínio, ele era governador da Bitínia, e nós temos as cartas que ele trocou com o imperador preservadas até hoje. E essa é uma das principais fontes que nós temos para poder entender
como que era a vida e o cotidiano na Roma Antiga. E além também que nós temos o primeiro e mais antigo documento oficial que cita o cristianismo, propriamente dito. Isso é o que nós chamamos de uma evidência externa da existência do cristianismo já nesse período. Para a gente poder ter aí um trecho de uma epístola, de uma carta que Plínio escreveu para Trajano. Falava assim: os cristãos têm como hábito reunir-se em um dia fixo, isso é, no domingo, antes do nascer do sol, e dirigir palavras a Cristo como se este fosse um Deus. Eles mesmos fazem um juramento de não cometer qualquer crime, nem cometer roubo, ou saque ou adultério, nem quebrar a sua palavra e nem negar um depósito quanto exigido. Após fazerem isso, despedem-se e se encontram novamente para a refeição, isto é, para a ceia. Só para a gente poder ter uma ideia, né, a respeito de Plínio, Plínio ele começou a fazer essa perseguição aos cristãos e ele indicou isso ao imperador Trajano. O imperador Trajano falou o seguinte: olha, se os cristãos não tiverem oferecendo nenhum risco maior, não estiverem deturpando a ordem, não gaste tempo perseguindo eles. Mas se alguém for pego e essa pessoa for conhecida como cristão, faça com que essa pessoa jure ao império, ofereça um sacrifício diante da estátua do imperador e libere. Se ela não, aí você está liberado para poder agir conforme a lei, o que normalmente, depois do julgamento, ocasionava a morte da pessoa. Nós tivemos também outra perseguição na cidade de Esmirna. Esmirna fica aqui nas margens do mar Mediterrâneo, aqui na região de Lídia. Ela foi capitaneada pelo imperador Marco Aurélio, porque ele estava inclinado a atribuir as calamidades que estavam acontecendo no Império Romano na época dele aos cristãos, pelo fato dos cristãos não cumprirem corretamente o culto. Então, as calamidades que eles estavam passando, fome, elas seriam um castigo dos deuses contra os imperadores. Então, para isso, eles tinham que agir, eles tinham que começar, então, a colocar, a extirpar o império dos cristãos, porque era por causa dos cristãos que havia fome na região. E a gente consegue perceber que as perseguições elas sempre tiveram muito esse caráter disso, porque o Império Romano, até mais ou menos o período de Constantino, ele nunca foi algo bom. Os imperadores, eles nunca morreram de velhice. Eles sempre são traídos, eram passados para trás, havia guerras, as pessoas matavam eles. Então, ser imperador romano era algo muito penoso e eles enfrentavam uma instabilidade no trono muito grande. Então, uma das bases, um dos motivos que eles tentaram adquirir essa estabilidade para o trono foi justamente indo contra os cristãos. E nesse período aqui, Justino Marte, que é um pai da igreja, um grande apologista, nós vamos estudar sobre ele na nossa quarta aula, sofreu martírio em Roma durante essa perseguição do imperador Marco Aurélio. Um outro ponto aqui, a gente tem que falar de Policarpo, que é considerado um pai apostólico. Ele também sofreu seu martírio lá na cidade de Esmirna. Ele era bispo da cidade, ele era padre da cidade e é considerado um pai assim excelente. Conta a lenda assim que eles foram colocar Policarpo na fogueira e aí essa fogueira, as chamas se abriram e não pegaram nele. Você pode olhar aqui na imagem. Esse aqui relata um pouquinho sobre isso. Então as chamas se abriram e não foram em Policarpo. E aí o que os soldados romanos fizeram? Deram uma facada nele. Mataram ele a fio de espada. Nossa próxima perseguição fala sobre o imperador Décio. Nós temos aqui a nossa primeira perseguição de caráter universal no Império, porque antes as perseguições elas tinham um caráter um pouquinho mais local e esporádico, elas aconteciam de vez em quando, por determinado motivo, igual eu falei para vocês, questão de catástrofe, fome, mas Décio não, ele sobe no trono e Roma já estava no final dos seus primeiros 1000 anos de império. E então ele pegou um período de instabilidade no trono muito, muito, muito grande. E para isso ele tomou os cristãos como se fosse uma ameaça muito grande, porque eles estavam querendo criar um Estado dentro do Estado. Então era necessário que o Império Romano combatesse os cristãos. Foi aí que Décio então dá início à sua perseguição. Décio promulgou um edito em 250 que exigia uma oferta anual de sacrifício
nos altares romanos aos deuses e a figura do imperador. Aquelas pessoas que elas iam e ofereciam seus sacrifícios aos deuses e a estátua do imperador, elas ganhavam um certificado que se chamava libelos. Esse certificado, se você fosse pego na rua, né, durante uma blitz, você apresentava o seu libelo, você estava liberado. Mas se você não tivesse ele, eles te levavam até um tribunal, onde você tinha que ali fazer, oferecer o sacrifício ao imperador, e se você se negasse a fazer isso, você então era convidado a ser morto. Então isso era algo que acontecia muito aqui nesse período. Esse período que a gente abre destaque para Orígenes, um dos grandes intérpretes da Bíblia, o qual sofreu, ele não foi martirizado necessariamente nessa época, mas ele foi muito torturado sob a égide do imperador Décio, e isso, alguns anos depois, ocasionou essa tortura que ele sofreu, ocasionou sua morte. E, por último, nós temos a perseguição do imperador Diocleciano, do século IV já, e essa sim foi a maior e a mais sangrenta e a mais cruel perseguição que os cristãos sofreram. Diocleciano ele era um líder militar forte, ele chegou ao trono imperial marcado por um período que tinha muita desordem no Império Romano. E isso é interessante porque ele era um dos únicos imperadores que chegaram ao trono sem ser parte da monarquia ou da aristocracia daquela época. Ele era um militar, ele não era um aristocrata. Ele não era alguém que compunha o Senado romano igual era a praxe. Ele chegou justamente pela força. E o que ele fez? Quando ele chega, então, ele fala assim que para poder ter uma estabilidade no Império, a primeira coisa que era necessário era acabar com a monarquia do Principado, que foi instituída por César Augusto em 27 a.C., na qual o imperador e o Senado romano eles dividiam os poderes. Dessa época, então, Diocleciano ele quis tomar o poder absoluto sobre todo o império, no qual ele tomaria todas as decisões independentemente do que o Senado deliberasse. Em sua opinião, então, isso era o que ia dar uma estabilidade. E para isso, para poder justificar tudo aquilo, então ele ordena o fim das reuniões cristãs, a destruição das igrejas, a deposição dos oficiais da igreja e a prisão daqueles que persistissem no testemunho de Cristo. E o principal, a destruição das escrituras pelo fogo. Esse último édito obrigou os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos sob pena de morte, caso recusassem. Eusébio vai contar para nós que as prisões ficaram tão cheias dos cristãos e crentes que não havia lugar suficiente para os verdadeiros criminosos do império na época. Foi uma perseguição terrível durante aí cerca de 3 anos que foi o período mais sangrento da história da Igreja Antiga. Os cristãos eles foram punidos com o confisco de bens, exílio, prisões ou execuções à espada ou por animais ferozes no Coliseu ou nos circos. Os mais felizes eles eram enviados aos campos de trabalhos forçados, onde trabalhavam até a morte. Em 305, Diocleciano anuncia sua abdicação, porque já estava numa saúde frágil e debilitada. Então ele vai para o seu palácio na região da Dalmácia, que é onde é a atual Croácia, na cidade chamada Split, onde ele vai ficar recluso até a sua morte em 311. Ele é considerado o último imperador pagão de Roma e um dos poucos que morreu de velhice, não morreu aí por traição, assassinado, envenenado, nem nada do tipo.